Olá, seja bem-vindo ao Inova Interior. A gente está gravando um podcast aqui, uma série de podcasts sobre como que a gente pode melhorar a situação do interior, principalmente com foco no Noroeste Fluminense. E hoje a gente vai falar aqui de Itaperuna e eu trouxe comigo aqui o França. E aí, França, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. E espero que ao final, desse bate-papo nós possamos trazer boas contribuições para a cidade de Itaperuna especificamente. Bacana, cara. É bacana a gente falar do interior, né, cara? De falar como que a gente pode melhorar nossa cidade, nossa região, né? Porque o melhor lugar é o lugar que vivemos. Poder fazer dele um lugar cada vez melhor para que nós, nossas famílias, a comunidade em si, possa ter um melhor padrão de vida, é algo desejado por todos. Bacana, gente. Bom, e o tema do programa de hoje a gente vai tratar aqui sobre educação. Então esse podcast aqui, a gente trouxe aqui uma temática de educação. França, foi professor, né, França? Sou professor, né? É professor, né? Sou Não da deixa rede de ser, estadual, da rede particular. Bacana. E, cara, como que, assim, o França, para quem não sabe, também tem, né, uma vida militar, também tem uma vida política, mas o professor acho que não sai, né? Eu também sempre sou professor, né, França? Conta um pouco mais da sua trajetória em educação pra gente, cara. Eu comecei na área acadêmica, quando fiz a minha primeira graduação. Eu sempre fui muito apaixonado por história. Sempre tive um carinho muito grande por essa disciplina. E Itaperuna, na época, eu iniciei em 85, não tinha história. Então, eu me aproximei. O que mais se aproxima da disciplina? Era ciências sociais. Então, eu fui fazendo a antiga FAFITA, a Faculdade de Filosofia de Itaperuna. Ali iniciei em 85, terminei em 88. E não fiz com a intenção de me tornar professor. Incrível, não. Fiz por gostar, e por enriquecimento mesmo, pessoal, de conhecimento. E 2 anos depois, em 90, uma grande amiga que lecionava no antigo MV1, falou: França, poxa, estudamos juntos, eu estou saindo do MV1 por outros objetivos a serem atingidos, e eu gostaria de te indicar para lecionar na escola. Eu fiquei surpreso, um desafio, algo diferente, eu já era bombeiro militar. Eu falei: vamos nós então, vamos iniciar essa carreira. O início muito difícil, mas peguei gosto, me apaixonei e são 33 anos ininterruptos de sala de aula. Bacana, França. Pô, a educação, ela tem isso, né? É meio que uma vocação, eu acho, quando você entra ali, né? Muita gente fala, né? Pô, profissional não é valorizado, ou o salário é baixo, é uma vida difícil, mas é uma profissão muito bonita, né, França? Precisa ser valorizado, cara. Porque, pensa bem, você ajuda a realizar sonhos. Você ajuda a formatar também a personalidade, a cidadania. Constrói a vida, né? Constrói a vida. É o início, o professor tem essa intimidade, tem essa responsabilidade, independente da faixa etária. Lógico que quando você pega os alunos no ensino fundamental ou ensino médio, isso faz com que você participe da formação, a complementação daquilo que ele recebe na família. E não tem preço. O que eu tenho hoje de ex-alunos, médicos, advogados e profissionais liberais, não importa qual, e você chega assim: poxa, eu contribuí um pouco para que você pudesse atingir o seu sucesso, os seus objetivos. Isso é muito bacana. E é muito bacana quando a gente reencontra um aluno, né, que vem, depois de adulto, de repente, vem nos agradecer aquilo que a gente fez por profissional, fez com muito amor e empenho, mas para ele foi um impacto de vida, né, França? Por incrível que pareça, isso acontece muito comigo. Eu sempre me dei muito bem com os meus alunos, eu não ficava somente na questão da disciplina, passar em conteúdos. Nós também, muitas das vezes, avançávamos para o lado pessoal, porque o aluno é um ser humano e muitas vezes chega na sala de aula com seus problemas trazidos de sua família. Então, nós procuramos sempre, quando percebemos e percebemos que há alguma alteração, conversar com esse aluno, ver o que a gente pode ajudar. Então, nós criamos um vínculo muito grande e os alunos
aonde eu chego, tem um aluno, ele faz questão de vir nos dar um abraço, né, uma palavra de carinho. E muitos já são casados, como você disse, têm filhos, têm tudo, né? Então, você, assim, é muito gostoso. Eu falo assim, é emocionante quando isso acontece e, graças a Deus, acontece, né, de uma maneira bem contínua. Bacana, cara. E isso acabou refletindo quando você foi trabalhar, né, já como vereador ou trabalhando lá, né, já na carreira política. Isso acabou se refletindo, né, França, em você entender as dores, tanto da educação quanto dos profissionais e dos pais e alunos, enfim, isso se refletiu em projetos ao longo da carreira. Sim, né? Ajuda muito, porque é o que eu falo, você quando pratica, exerce uma profissão, você entende, compreende os anseios dessa classe, né? Então, isso contribuiu para que, dentro do legislativo, ou até mesmo no executivo, né, nós passamos a ter uma atenção maior ainda, né, pela educação. Porque a educação transforma, a educação muda, a educação melhora as condições de vida, a educação melhora a cidade, o país como um todo. Porque sem a educação não há cidadania, sem cidadania não há participação, sem participação o país não cresce. Bacana. E eu lembro um dos projetos que eu lembro que você fez, eu não vou recordar todos aqui, né? Também não é o foco nosso, mas que foi da valorização da escola, né, cara? Não existia uma lei das empresas, pessoas que poderiam ajudar escolas, contribuir, fazer doações, né? Um dos projetos foi nesse sentido, né? No meu primeiro mandato, né, eu já pensava nessa questão, porque quem quisesse, em Itaperuna, contribuir com as escolas, com doações, um computador, televisão, o que fosse favorável à aprendizagem, ele tinha dificuldade, porque não tinha uma lei que amparasse. Então, como legislador, eu regulamentei isso através de uma lei, onde a pessoa física ou jurídica que quisesse ou quiser, a partir da lei, contribuir, ajudar a educação, poderia fazê-lo, inclusive tirando proveito do marketing. Sim. Dizer, não, tá ali, foi patrocinado pela empresa tal, empresa Y. Então, assim, eu acho que é um dos papéis do legislador, né? Regulamentar através de lei aquilo que possibilite o avanço e desenvolvimento, no caso aqui específico da educação. Bacana. Pô, você que é empresário aí, a pessoa quer fazer uma contribuição, né? Isso aí favoreceu isso, né? De repente, e muito. Digamos, eu tinha cadernos lá de uma linha que não ia mais ser utilizado, ou não estou vendendo determinado material. Pô, mas numa escola municipal, isso pode fazer muita diferença na vida de uma criança. Então, com certeza, ter leis como essa que possibilita essa facilitação, porque não sendo legal devia ser complicado, porque o diretor não podia aceitar, o cara não podia doar. Olha a dificuldade. Né? Se doasse, se fosse doado, além de não estar previsto, né, ainda tinha questão de não poder falar que. Então, isso estimula ainda mais o empresário, ou não, como eu disse, tanto a pessoa física como jurídica, ela acaba sendo estimulada. E o empresário estimulado por quê? Porque ele pode estampar a marca, ele pode colocar a marca. E quem não quer, né, qual empresário que não quer ter o seu nome, o nome da sua empresa ligado à educação? Você sabe que isso é inovador, né? O tema aqui é Inova Interior, né? É uma inovação, você poder misturar, cara, um pouco do público-privado, né? Toda vez que você consegue fazer coisas com valores, né, que tenha valor, que vale a pena, que mistura a comunidade, mistura o poder público, mistura alunos, né, contemplados, sempre dá valor, né, cara? Com certeza, é um valor agregado. Bacana. E, cara, você lembra de mais algum outro projeto? Acho que teve não sei se foi projeto, mas você teve atuação também na questão do plano de cargos e planos de carreiras, não foi? Da educação? Sim, enquanto secretário de Educação, em 2017 e parte de 2018, nós fizemos avançar o plano de cargos e salários, que hoje praticamente é uma conquista, né? O governo atual, né, praticamente entregou, né, graças a Deus, o plano de cargos e salários aos profissionais de educação. E quando eu falo profissionais de educação, eu não estou me referindo apenas aos professores, não, mas todo o grupo de apoio também. Sim. Né? Então, foi ao longo dos anos, eu pude, em 2017, parte de 2018, acelerar esse processo enquanto secretário, e hoje o secretário atual, junto com o governo, né, de Itaperuna, pôde contemplar essa categoria com plano de cargos e salários, que em breve vai ser colocado em execução, tenho certeza, né, trazendo maior segurança, trazendo um aparato, um apoio, né, merecido
por esses profissionais, que é a progressão de sua carreira, isso significa galgar também melhores salários. Bacana. Nem sempre a gente que faz, mas a vontade política faz diferença quando você está lá, né, Fernando? Quando quer, né, tem, como você disse, a disposição política, a vontade de fazer, né, as coisas acontecem. Bacana, cara. E, assim, uma outra coisa assim, que eu sempre vejo em educação, trabalhei muito tempo, né, em educação, tanto no particular, trabalhei também em algumas instituições públicas, e existe hoje, cara, cada vez mais, isso é estatístico, tá? Acho que a previsão é que até nos próximos 20 anos, 50% dos alunos, aproximadamente, tem um percentual grande, não lembro agora exatamente o número científico, de que haverão mais atípicos na escola. Mais atípicos no mundo, na verdade, né? Então, isso vai, obviamente, isso vai se refletir na vida da educação, vai se refletir na educação. E, obviamente, existem alguns projetos para os alunos, isso está melhorando bastante, né? A gente vê as escolas com projetos relacionados a isso. Mas como tu vê isso, e eu já vou puxar um gancho aqui para você, mas também a relação da mãe do atípico, porque às vezes é uma guerreira, entendeu, que precisa também de um apoio para ela, porque obviamente quando você é uma mãe que precisa dar uma super atenção para o filho, ele precisa de uma atenção diferenciada, digamos assim, atípica também, Sim. Né, você precisa de ter algo para ela, né, cara, nessa área de educação. Hoje é uma realidade. Vou contar aqui para você uma experiência, também enquanto secretário de Educação. Nós tínhamos essa demanda reprimida na educação itaperunense. Algumas escolas, uma ou outra escola particular que atentava para essa demanda que ficava escondida. Essa é a grande realidade. Eu criei, junto com a minha equipe pedagógica, o chamado CEMEDIASE, que era um centro municipal dentro da Secretaria de Educação, onde ali eu coloquei um médico, um psicólogo, um psicopedagogo, tá? Enfermeiro. E os casos informados ou detectados pelas equipes pedagógicas, pelos professores, eram levados a esse núcleo chamado CEMEDIASE. E ali seria feito o quê? Uma triagem, um primeiro atendimento. E quando os casos tinham que ser realmente tratados por especialistas específicos, nós tínhamos um link direto com a Secretaria de Saúde. Bacana. É a parceria com a Secretaria de Saúde. Então, para chegar àquilo que você falou, a demanda reprimida, no início, 2, 3, 4, em 1 ano e meio já passavam de mais de 200 casos. Para você ver como havia uma demanda realmente reprimida. Mas o interessante é que nós não tratávamos só o aluno, não. A família. Sim. O professor, o profissional, o servente, o pessoal de apoio. Porque o mundo que você bem relatou, o mundo hoje é muito complexo. O mal do século, por exemplo, é a depressão. Coisa que nós não ouvíamos muito falar, ou quando ouvíamos falar, desdenhávamos. Né? Isso aí é uma preguiça. É um negócio que a minha avó falava que na época dela a depressão curava com vara de goiaba. Então, hoje não é o mal do século. Então, eu tive, assim, a condição, né, junto com uma equipe, eu sempre falo isso, não me canso de falar, ninguém faz nada sozinho, nós trabalhamos em equipe, né, de criar esses núcleos. Abordando o tema das mães, uma experiência do Estado que eu vi e observei como funcionário público da educação do Estado do Rio de Janeiro, que é uma experiência que deu certo. Eu estava vendo que era um chamado Projeto Mãe, que aproveitavam dessas mães, desses alunos, né, eu falava, né, que tinha necessidades especiais, hoje são atípicos, as denominações vão mudando, mas no fundo, né, se tratam do mesmo tema. Essas mães, através de um processo seletivo, sim, eram contratadas pelo Estado para atuarem nas escolas dos filhos. E era um apoio muito grande, porque além da relação de afetividade, você também tem a relação patológica, porque ela conhece a realidade. Isso ajudava muito, sem contar a contratação de assistentes sociais para as escolas. Infelizmente, não me cabe aqui julgar, né, esse projeto adormeceu. Ele funcionou praticamente aí 1 ano e adormeceu. Eu acho que é um bom exemplo para que, formatando para uma realidade municipal,
possamos levar adiante e também atender essas mães ou responsáveis por esses alunos atípicos. Bacana. E ainda na questão não sei se são PCDs, não sei se para essa nomenclatura, perdão aí para os especialistas, né, existe também um projeto de ecoterapia, né, cara? Que eu acho que tem tudo a ver com Itaperuna. Você chegou a atuar nisso? Como é que... De 2009 a 2012, eu fui secretário da Assistência Social, Trabalho e Habitação. Hoje, na época era Ação Social, hoje mudou só a Assistência Social. E tínhamos essa demanda também, ligadas aos alunos, e aí não é somente aí, já não é mais aluno em si, sim, sim. Né? A criança, ao jovem, ao adulto atípico, com diversas patologias, onde a terapia com o cavalo melhorava em muito o dia a dia, né? Não somente a parte motora, que é fundamental, mas também a parte psicológica. Nós vimos em loco o avanço, né? Que para nós, só para te dar um exemplo, para nós um passo, 2 passos é algo natural, simples. Para determinadas pessoas, isso pode levar meses, e com o cavalo levavam dias. Então há um avanço muito grande. E esse projeto estava um pouco também assim esquecido pelo município, e quando então assumimos a secretaria em 2009, fizemos uma parceria público-privada com o presidente do Clube do Cavalo, Ronaldo, os pais responsáveis, né, por esses jovens, adultos, crianças, e aí levamos a ecoterapia para Capil, no Clube do Cavalo, que ali funcionava, infelizmente não funciona mais. E era assim mesmo, o Clube do Cavalo, né, dava o cavalo, cedia o cavalo, ou um pai ou uma mãe cedia o cavalo, né? Os pais e as mães completavam com algum material, nós adquiríamos outros materiais e pagávamos as profissionais, né, formadas na saúde, mas especificamente em ecoterapia. E foi um sucesso. Bacana. Foi um sucesso. Graças a Deus, podemos contribuir. Funciona no município, né? Às vezes tem que divulgar mais, sim, mas continua funcionando, né, no município de Itaperuna. Pô, que legal. E o segundo caso que a gente fala hoje de uma mobilização de pessoas e agentes e entes que resolvem, né, ou ajudam a fazer um projeto ser concretizado. Né? Por isso que eu sempre uso no plural, né? Eu sempre falo nós, porque a individualização, acho que ela é ruim, né? E como eu fazer um link isso com essa questão que eu digo né, de vocês esquecer quando você individualiza, muitas das vezes passa a não ser uma política pública, passa a ser uma política pessoal de um prefeito, de seja quem for, né? E aí quando sai uma gestão e entra outra, aí acaba mudando porque não quer dar nome àquilo que deu certo, que é um erro crasso de um administrador. Então quando você não personifica e você fala que é um grupo, são várias pessoas, que é mais difícil retirar, é mais difícil acabar, porque nasce fruto, né, de uma cooperação de vários entes dentro de um município. E deixa de ser uma política de governo para ser uma política municipal, do município. Perfeito. Né, cara? Não é o governo, é uma política do município. Infelizmente, à época, eu não consegui institucionalizá-la através de uma lei, né? Mas, se Deus quiser, isso vai ser possível. Bacana. França, a gente já meio que está caminhando aí para o desfecho desse programa. Queria te perguntar, na sua opinião, quais são as dificuldades ainda, ou onde você acha que há espaço, né, principalmente para desenvolver, para melhorar as escolas, a questão de educação lá na nossa região, no nosso município? Primeiro dizer que a educação municipal é muito boa, muito boa. Cada secretário que por lá passou, cada prefeito que por lá passou, em Itaperuna, contribuíram, deram a sua contribuição. Uns mais, outros menos, natural, né? Mas nós temos uma escola, eu digo assim, municipal de qualidade. De qualidade. Eu tenho certeza que o que pode melhorar ainda mais, os espaços físicos, vem melhorando, mas ainda não são os ideais, né? Eu acho que tem que avançar nisso. E eu sou um defensor do ensino profissionalizante. Porque o jovem, o adolescente, pré-adolescente, de famílias com dificuldades sociais,
ele muitas das vezes abandona o ensino fundamental porque tem que ajudar. Isso acontece ainda mais no ensino médio, que aí é a atribuição do Estado. Então, quando você gera nele uma perspectiva de que ele pode, né, a partir do seu ensino, aprender também uma profissão, você estimula. Sim. Eu vou citar um caso, enquanto estive na frente da Secretaria Municipal de Educação. Eu levei a minha experiência de ensino privado, de cursinhos, que eu era um professor que, né, preparava basicamente para os vestibulares. Levei essa experiência de estímulo para que esse aluno pudesse, a partir de um reforço escolar, premiação, porque você tem, nós estamos falando aqui de crianças, eu falo pré-adolescente, falando aqui de crianças aí, para a gente é sempre criança, 14, 15, 16, né? E até menos. Então você estimula, o melhor aluno vai ganhar, o destaque vai ter um notebook, o destaque vai ter uma bicicleta, e também remunerar o profissional, para que ele possa, no contraturno, preparar esse aluno para poder, né, não digo entrar no mercado de trabalho, mas ter uma chance perante aos alunos da escola privada. Sim. E foi um sucesso. Foi um sucesso. Tanto é que, né, na época, foram 250 vagas no IFE, que é um instituto tecnológico, onde o aluno ali vai fazer o ensino médio, mas vai aprender uma profissão. Dessas 250, concorrendo com todas as escolas do Noroeste Fluminense, o município de Itaperuna, os alunos oriundos do 9º ano, né, obtiveram 70 aprovações. Bacana, hein? Isso significa aproximadamente, eu não sou bom de matemática, minha área é humana, mas é mais ou menos 30% dessas vagas. Eu estou falando isso no primeiro ano que nós lá estivemos. Então, você está dizendo que você está dando oportunidade a 70 jovens, né, de galgarem uma profissão. Mas antes nós levamos no IFE, mostramos como é que funciona, estimulamos neles a vontade de ali estar. Então, eu acho isso muito bacana. E na educação, né, adotando praticamente os mesmos métodos, né, de uma escola privada, nós conseguimos aí, junto com a equipe, levarmos a Itaperuna ao primeiro lugar no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, algo assim que para uma cidade do interior de 100 mil habitantes, com pouca renda, se comparado com outros aí que têm royalties imensos, foi um avanço significativo. Isso consolida, né, cara, tanto a questão de gestão quanto a qualidade do professor, né, que está lá e compra a briga para fazer diferença na vida das crianças. Né, para você ter uma ideia, a equipe pedagógica, elas mesmo patrocinavam as suas camisas lá na questão do IDEB e tal, para estimular todos. Então, quando você tem uma equipe estimulada, né, para aquilo, as coisas acontecem. Bacana. Cara, eu já quero de cara te convidar para a gente gravar outros podcasts, outros temas aqui. Gostaria de convidar aí para a gente gravar mais algumas coisas aí. Agradeço, estou à disposição. Né? Você falou, eu sempre também falo da questão da remuneração, até esquecendo, mas nós, quando assumimos a Secretaria de Educação, você tinha a chamada AJT, que é a Ampliação da Jornada de Trabalho. Só para explicar para quem não entende, né? Por exemplo, eu sou professor, tenho minha carga horária, mas há um déficit de professores, seja por N motivos. Aí eu vou dar aula para substituir aquele professor em determinada matéria. Aí o professor que fazia isso ganhava metade da aula normal, que era um absurdo isso numa rede municipal. A aula é a mesma, como é que o professor vai ganhar menos? Se ele está dando a mesma aula, está cobrindo um déficit. É até um castigo. O que nós fizemos? Desestimula, cara. Desestimula. Nós igualamos a JT. Bacana. Não importa se a aula é em substituição ou não. O valor hora-aula é o mesmo. Então, acho que foi foi com certeza um grande avanço para os profissionais da educação do município de Itaperuna. Bom, eu acho que assim como o França, eu que sou professor, né, todo mundo que foi professor entende e quer valorizar cada vez mais essa classe, né, não só os professores, né, mas as merendeiras, os diretores, todos. Coordenadores pedagógicos, né, toda a equipe realmente da escola. A educação começa no portão de entrada dos alunos. Cara, lá quando você é bem recebido lá da entrada até, né, o seu eixo principal, que é a sala de aula, você se sente estimulado e você se sente acolhido. Isso facilita bastante o aprendizado.
Bacana, França. Brigadão. Gente, obrigado aqui por estar aqui no podcast da gente e logo, logo a gente volta. Obrigado.